Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai dar sequência, eu fiquei um tempinho aí sem publicar, mas vamos lá, vamos dar sequência aos nossos assuntos, nossas ferramentas, né? Ó, a gente vai fazer uma sequência de vídeos, ou se ficar muito longo eu vou dividir, ou se não ficar, vai em um só. Algumas ferramentas que eu acho assim são geniais para a gente fazer padronagens geométricas, tá? Essas padronagens que a gente faz com muita facilidade e rapidez, como essa que vocês estão vendo aqui, tá vendo? Esse quadriculado aqui. Então, aí nós vamos aprender, né? Vamos entender como que funcionam alguns recursos do programa para gerar esse tipo de imagem com facilidade e precisão, tá bom? Aqui, ó, eu até peguei uma imagem da internet, peguei, acho que foi no Pinterest, desses estojinhos, né? Eu particularmente gosto muito de geométrico, né? Na estampa. Então eu achei bem legal, assim, são estojinhos pequenininhos, né? Mas eles estão com estampas até que grandes, né? Aqui, por exemplo, né? Bem grande, né? O poá, né? E assim, com as cores bem legais, tal. Então, isso é muito fácil de fazer aqui no Corel, tá? E assim, a gente não vai se preocupar em fazer padronagem ou preenchimento que seja aquele preenchimento sem emenda, sabe? A gente não vai ter essa preocupação. Porque existem, assim, alguns tipos de trabalhos que a gente faz quando se trata de estampa, né? Que a gente faz naquela técnica rapport, que foi visto já em vídeos anteriores. Vocês têm mais de um vídeo aqui no canal sobre isso, tá? Como eu posso criar estampas, assim, por exemplo, floralzinho, como essas aqui, né? Rapport, quer dizer, eu uso assim, indefinidamente numa área de cobertura, numa cobertura de uma área, pode ser um pequeno estojinho, assim como pode ser 50 metros de tecido, né? Ela vai se comportar da mesma forma, sem emenda e se repetir indefinidamente. Esses padrões a gente faz nessa técnica e já foi colocado aqui no canal. E a gente faz normalmente esses padrões e armazena aqui, né? A gente vem e armazena aqui, ó, nessa opção de preenchimento do programa, né? A gente costuma colocar aqui, né? Nesse preenchimento vetor. Quando você vem olhar aqui, a sua caixinha tá cheia de imagens que você foi criando, né, ao longo, né, do tempo e colocando para fazer exatamente esse preenchimento sem emendas, tá? Não que ele não possa ser usado aqui no que nós vamos fazer hoje. Sim, claro, eu posso pegar e fazer um preenchimento sem emendas e preencher meu molde, imprimir e já vapt-vupt, né? Mas antes desse processo de preenchimento sem emendas, a gente tem que elaborar, né? Elaborar a imagem, fazer a imagem, a gente tem que criar, né? E a gente vai criar hoje essas imagens geométricas, só que sem se preocupar em transformá-las em padrão de preenchimento, tá? A gente vai colocar aqui, vai fazer aqui a estampa, nós vamos criar ela aqui dentro, vamos preencher imediatamente aqui, ou pode fazer o retângulo aqui em cima, tá? Pode fazer aqui em cima, fazer aqui em cima a estampa, tá bom? Depois você afasta e preenche do mesmo jeito. Isso aí tanto faz. Eu vou fazer dessa forma para ficar mais fácil para explicar. Então, a gente vai preencher os moldes com as padronagens feitas na hora, tá? E já partir para a impressora, para quem tem a impressora sublimática e depois a prensa, né, para estampar. Eu queria fazer sempre uma área 4, mas eu não consegui, porque aqui esse molde é A4, mas esse aqui, por ele estar inteiro, ele vai ter que ser A3, mas se você fizer ele na metade e tiver uma emenda aqui embaixo, né, ele pode perfeitamente ocupar A3, tá bom? Então, o tamanho dele é 26 por 26 e aqui também eu vou criar
um quadrado de 28 por 28, tá? Como eu vou fazer a estampa, eu já vou colocar direto aqui dentro da minha peça, então eu vou criar com um pouquinho mais de espaço, até para eu, se depois quiser mover essa estampa aqui dentro, eu poder fazer, tá? Com mais tranquilidade, tá bom? Então, essa vai caber aqui, tá? Então, vamos deixar mais uma vez bem claro. O que eu tô fazendo aqui é criar uma estampa para colocar no meu molde, tá certo? O meu molde sair daqui já estampado. É diferente de criar um padrão de preenchimento. O padrão de preenchimento passa por um outro processo, que é o processo de rapport ou qualquer outro processo que elimine a possibilidade de emenda. E aí eu faço aqui, através do programa, tá? Objeto, criar, preenchimento padrão. Então, isso a gente vai fazer depois, tá bom? Então, tá, aqui eu peguei essas imagens aqui, ó, tá vendo? Essas duas. Eu peguei no Free Pick, tá? Fui lá, peguei, achei legal a combinação de cor aqui, achei legal a combinação de cor, eu falei, vou fazer nessas cores, tá? Eu utilizo essas imagens apenas para fazer minha paleta de cor, tá bom? Para extrair daqui a minha paleta de cor. Então, eu poderia fazer azul marinho e branco, como aquela imagem que vocês viram que tá aqui escondidinha, mas eu gostaria de fazer dessa forma para inserir mais uma ideia, né? Que é a de você pegar qualquer imagem que você achar legal, a combinação de cor, e transformar essa imagem numa paleta, né? Pensando essas cores, tá bom? Então, eu já vou fazer o fundo, né? O fundo é esse aqui, que eu gostei, é um fundo clarinho, ó, tá vendo? Ou esse, bom, enfim, eu vou fazer esse fundo aqui, tá? O verdinho. É um verdinho leve, né? E agora eu vou fazer então a minha primeira linha, né? As linhas, elas não são feitas com a ferramenta de linha, tá bom? Essa ferramenta aqui é a ferramenta linha, certo? As linhas são feitas com a ferramenta retângulo, isso é importante, tá bom? Porque a linha não dá certo? Sim, a linha dá certo, só que a linha é considerada uma borda. Então, você vai ter que se comportar com essas linhas como se você se comportasse com a borda. E você não vai poder eliminar a borda com facilidade, porque quando você elimina uma borda e ela está aqui como uma linha, ela vai ser eliminada do mesmo jeito. Então, é o retângulo que você vai usar, tá bom? Eu queria até fazer um parênteses aqui nesse momento para vocês, que é sobre as minhas explicações. Às vezes elas são, assim, repisa, longa, cansativa, promove até mais elementos dentro do vídeo, mas veja, quando você sabe o porquê das coisas, elas se tornam mais fáceis. Quando eu vou fazer uma explicação aqui, se eu não souber, para mim, o porquê, eu não faço a explicação, né? Se eu, por exemplo, um molde, se eu não souber por que aquele molde foi feito daquele jeito, por que certos passos são dados, eu não coloco aqui. Porque tudo tem que ter uma razão e um porquê, né? Em se tratando de um programa como esse, você tem que... Por que eu não posso? Por que eu posso, certo? É isso que faz você aprender de verdade, tá? Por que eu não posso usar uma linha aqui? Não é a mesma coisa? Não, eu falei para você que é melhor usar o retângulo. Isso não é uma explicação, tá? Isso não é uma explicação. Então, a explicação é, você não pode usar a linha, ou você pode até usar se você quiser, para você não transformar a sua linha, os seus riscos aqui em bordas. O programa lê a linha, aqui no caso, em borda, principalmente se é de 2 pontos. E aí, na hora que você quer eliminar uma borda ou acrescentar uma borda, até para você pintar uma linha, é diferente, tá? Você vem aqui com essa linha de 2 pontos, por exemplo, você põe ela aqui, ó, tá? Ó, tá retinha, tá? Você pode fazer essa linha da cor que você quiser. Da cor não, da espessura que você quiser. Na hora que você vier aqui, tingir essa linha, pintar essa linha, conforme se pinta um retângulo, usando o botão esquerdo aqui, ó, do mouse, clicando aqui, ó, você não vai conseguir.
você vai ter que vir na borda, ou seja, você vai ter que fazer isso com o botão esquerdo, o que significa que você está fazendo o que aqui? Pintando não uma linha, né? Uma borda, uma linha, enfim, tá? Se ficar só assim, não tem problema nenhum, tá certo? Ela vai poder ficar, você vai poder preencher direitinho. Se você não vai ter que mexer com borda, tá? Vamos dizer que você queira adicionar uma borda aqui. Eu não sei como é que eu faria, tá? Ou você pode adicionar um contorno, tá certo? Mas tenta evitar essa linha aí. Ela sendo usada como linha aqui dentro e não tendo nenhuma conexão com bordas, aí você pode usar, tá? Aí você faz, tudo bem, você faz o seu teste, você é dona aí do teu programa, do teu projeto, e você vai testar, tá? Eu uso o retângulo, porque o retângulo eu posso adicionar borda nele, eu posso remover borda nele, ele fica independente das outras bordas, enfim, existe uma praticidade. Então, essa é a razão. Usar o retângulo como linha. E usar a linha só se for um caso muito simples, como esse aqui que eu acabei de mostrar, em que você desenha as linhas, vira e não faz mais nada, tá bom? Bom, então eu venho com o meu retângulo aqui e eu vou preencher o meu retângulo como retângulo, botão esquerdo, branco, pronto, tá? Isso se for o caso, se for branco. Aliás, não vai ser branco não, vai ser outro. Vai ser esse aqui, ó. Eu vou pegar aqui essa cor mais escurinha aqui, ó, tá vendo? Ou essa aqui, peraí. Não, mudei de ideia. É essa aqui, ó. Tá? Pronto. Então, aqui eu vou ter já a minha primeira linha, né? Só que tem dois fatores importantes aqui, tá? Primeiro é a largura dele, ele tem que ser uma largura de 0,2 centímetros, que é uma largura fininha, né? E aqui a altura pode ser 29, para ficar um pouquinho mais alto, tá bom? Aí você vem aqui, ó, opa, continuo tudo igual, porque eu não fiz corretamente o que eu tinha que fazer. 0,2 de largura e 29 de comprimento. Aí ela tá aqui, ó. Eu venho e arrasto ela aqui pra cá, tá? Pode ser aqui, tudo bem, tá bom? E subo um pouquinho, né? Assim, com a tecla mesmo, aquela tecla de seta, tá bom? Agora que ela tá visível, eu venho aqui, ó, onde tem essa marquinha aqui para remover, né, tanto o fundo quanto a borda. Aqui é para remover a borda, botão direito, tá? E agora eu tenho que pegar essa linha aqui e repetir essa linha até o fim, porque afinal eu vou fazer um quadriculado delicado, então eu vou ter que usar essa linha até aqui. Eu posso fazer de várias maneiras, é disso que se trata agora, explicar como que eu posso fazer isso. Eu posso acionar minha grade aqui. Essa grade está configurada para os centímetros que eu desejo de distância entre esta e as demais. Eu quero os 3 centímetros, então eu vou dizer 1 centímetro, né? Aliás, eu não vou configurar com a distância, até você pode configurar a grade com 3 centímetros, tá? Aí você alinha a grade e você sabe que a cada momento que aparecer a linha da grade, você vai colocando a sua linha do quadriculado. Essa é a forma mais basicona, mais assim, roots que você tem, ou seja, na mão ali, manual, tá?
Só que nós temos outros recursos, né? Que são recursos mais automáticos do programa. Um deles é o transformar, que vocês já conhecem, que é aquele que a gente fez no rapport, né? Onde a gente diz onde está e diz o quanto quer andar, tá? Eu não vou usar ela agora, nesse momento, só lembrando que é possível. Essa função do programa ela é genial, principalmente essa parte aqui. A parte de girar também, você faz flores, cria flores incríveis com essa ferramenta. Bom, vamos andando, vamos continuar. Eu venho aqui em editar e eu seleciono executar etapa e repetir, tá? Que é uma outra forma de fazer esse caminho de objetos em um determinado espaço, tá? Então, eu vou deslocar essa minha barrinha até aqui. E quando eu ando daqui para cá, eu ando na horizontal. Quando eu ando daqui para lá, eu ando na vertical, tá? É claro, eu vou para a direita e vou aqui para baixo, mas em termos de deslocamento e de configuração, eu vou considerar daqui para cá configuração horizontal e daqui para cá configuração vertical. Vai me interessar nesse momento a horizontal, eu venho aqui e uso a opção. Tem 3 opções, né? Eu uso espaçamento entre objetos, que é o que vai me interessar agora. Não é deslocamento, é espaçamento. Por que espaçamento? Por que eu tenho que definir espaçamento entre objetos agora? Porque eu tenho que definir qual é a distância de espaçamento entre objetos que eu quero, tá? Eu vou colocar essas linhazinhas aqui. Qual o espaçamento entre uma e outra, tá? Qual é o espaçamento que eu desejo? Então, eu vou ter que explicar isso para o Corel. Olha, o espaçamento entre esses objetos que eu estou colocando vai ser de 3 centímetros para o lado direito, tá? Então, aqui eu já estou dizendo o que eu quero. E direita ou esquerda, né? No caso, é a direita, tá? Como tem também essa configuração vertical, eu posso, de repente, deixar isso meio confuso para o programa. Então, eu cancelo aqui e coloco sem deslocamento, tá? E aqui o número de cópias é o número de vezes que eu vou querer que esse objeto se repita aqui dentro dessa área que eu vou preencher. Então, eu tenho uma cópia aqui porque eu vou só testando, tá? Outra coisa, eu só vou conseguir fazer com que isso funcione se porventura eu tiver com a minha com o meu objeto selecionado. Se ele não tiver selecionado, aqui ó, aplicar não vai aparecer. Então você tem que selecionar. Você pode selecionar inclusive, agora que você viu que é isso que você quer, seleciona os 3. E aí você põe, por exemplo, 2, né? Ele vai aplicar 2 vezes os 3, tá certo? Então, ó, você tem aqui já tudo preenchido, tá certo? Bom, vamos considerar 2 coisas aqui interessantes. A primeira é que aqui eu não tenho, o espaçamento de 3 centímetros aqui está igual em todos, menos aqui. Aqui foi o final, foi assim que terminou, tá? E também eu não tenho essa mesma barrinha, eu não tenho ela colocada aqui. Então, eu já não tenho simetria aqui, tá? Não vou ter uma simetria até aqui. Se eu quisesse ter essa simetria usando essa configuração que eu tenho aqui, usando esse efeito do programa, eu teria de fazer assim, por exemplo, 30 centímetros é o meu retângulo, tá? Vou pôr número redondo para ficar mais fácil. Eu quero espaçamento de 3 centímetros entre um e outro. Eu já desenhei num papel, eu já desenhei na minha mente que eu quero 3 centímetros. Então, eu vou dividir 30 por 3, certo? Dividindo 30 por 3, eu sei que eu vou ter 10 linhas. E não 9, como eu tenho aqui. A 10ª estaria aqui, certo? Então, fazer com que isso seja simétrico, nesse caso, vai então exigir que eu tenha uma continha a fazer, que é a conta
do tamanho, né, da medida. No caso, como é um quadrado, a medida é igual, então do tamanho dessa largura aqui, aonde eu vou colocando, né, os meus objetos, é dividir pelo espaçamento que eu desejo, para eu saber quantos objetos eu vou colocar, tá? E aí para saber também que eu vou conseguir colocar o último certinho aqui. Aqui não é o caso porque eu tenho 28 centímetros. E 28 centímetros dividido por 3 não dá uma conta exata, né? Vai dar 9, não sei o que lá, que é exatamente o que está acontecendo aqui. 9 e mais esse restinho aqui. Isso não faz mal agora, porque eu não estou preocupada mesmo com a emenda ou a não emenda. Eu estou preocupada em fazer um negócio que cabe aqui e acabou, certo? Eu não estou esquentando a cabeça com as extremidades. Eu já fiz maior bem por isso, é porque eu quero colocar isso aqui dentro e acabou, tá? Então isso não é importante, mas é importante eu avisar vocês sobre, porque nós vamos ter um outro passo a respeito, e aí quanto mais você souber da ferramenta, do raciocínio da coisa, melhor, porque na hora que você criar aquilo que você quer, porque daí você vai criar, aí você vai saber o que você está fazendo, como você vai fazer quando surgirem esses perrengues aí, tá? Bom, eu posso pegar e fazer assim, ó, isso aqui eu seleciono, tá? Seleciono, eu nem vou agrupar não, eu vou só selecionar e eu vou apertar o Ctrl D, né? Mas eu venho aqui, eu não gosto de falar sobre, de fazer aqui no teclado, porque vocês não veem o que eu tô fazendo. Então, o Ctrl D é o duplicar, tá? Então, eu vou duplicar isso aqui. Ó lá, dupliquei, no duplicar já ficou bonitinho, né? No duplicar já ficou um padrão que você pode pegar e, sabe, salvar, guardar e voltar a fazer o quadriculado, ou depois fazer nessas condições aí, tá? Opa, eu apertei aqui o P, mas não funciona. Aí eu venho e ajusto, né, essas minhas linhas aqui, ó, com o próprio teclado mesmo, tá bom? Eu prefiro fazer assim, certo? Ó, eu vou acertar ela aqui, pronto, as linhazinhas, tá bom? E no que as linhas estão já acertadas, eu venho aqui, ó, com elas selecionadas, né? Eu venho aqui e ponho 90 graus e eu já virei aqui as minhas linhas. Elas não ficaram, né? Elas vieram mais pra cá, né? Não tem importância, porque isso aqui é aquilo que eu falei. Essas bordas, elas nem vão aparecer, mas é só pra gente saber que pode encostar lá, tá vendo? Ó, você vai aqui, vai encostando, ó. Pronto, tá? Isso aqui foi porque saiu mesmo do lugar. Pode até encostar e até atravessar um pouquinho, ó. Ó. Tá vendo? Eu selecionei tudo e aqui no teclado eu vou arrumando, tá bom? Aí, ó. Isso é só pra gente demonstrar, tá, gente? Isso aí não é necessário não, tá? Bom, aí eu tenho pronto o meu padrão. Agora eu venho e agrupo, tá certo? E eu vou testar aqui no meu molde. Será que vai ficar bom esse tamanho? Será que vai ficar legal? Coloca aqui, ó, já tá selecionado. Outra coisa, hein? Vamos dizer que eu tô esquecendo do mais importante. Você fez a imagem, o que você faz? Você vem aqui, cria uma cópia e deixa ela aqui, tá? Porque você não sabe o que vai acontecer agora com o Power Clip, né? Ele gosta de se apoderar do negócio. Outra coisa também, vem aqui e já tira a borda, tá bom? E Power Clip dentro. Power Clip dentro. Infelizmente peraí. Tem que ser assim, senão não fica legal. Aqui, ó. Vamos de novo. Power Clip dentro.
E aqui, abrir essa seta, eu venho com o botão esquerdo e clico. Então, a imagem que estava aqui foi para cá, tá? Essa daqui é que eu salvei, deixa lá. Aí, eu tenho em 25%, vamos ver quanto fica 100%, assim. Eu tenho o meu molde já preenchido, tá bom? Aqui eu vou pôr zíper, né? Então, ele vai ficar em cima dessa linha, tudo bem, né? Eu não preciso acertar essa linha lá na ponta. A mesma coisa aqui, tá? O que eu preciso somente, mas isso nem deveria falar, né? Porque vocês costuram, quem costura já sabe, que é fazer com que essas linhas se encontrem aqui, né? Porque essa é, vamos dizer que essa aqui, vamos dizer não, isso aqui é um lado, esse aqui é o outro. Eu vou pôr o zíper aqui e vou costurar essa outra parte ali, né? Essas linhas, elas têm que se encontrar para que o acabamento fique bem legal, tá? Se não der certo no seu primeiro teste, aí você tenta fazer a mudança aqui, tá? Mas eu acho que dá certo, né? Então, é isso. Bom, esse é o quadriculado. No fim, eu consegui desfazer, que bom, né? Porque às vezes você não consegue desfazer, não. E aí, eu vou até apagar aqui, senão fica muita coisa. Bom, existe um outro jeito de fazer isso tudo aqui. Eu vou... Por exemplo, eu poderia, aqui nesse caso... Eu vou até desfazer aqui até um certo ponto e depois eu vou mostrar para vocês o seguinte, olha. Eu vou deletar essas linhas aqui, tá? Eu vou deletar. Eu vou deixar só uma, tá bom? Vou deixar essa uma aqui, ó, bem na ponta. Então, vamos supor que eu tenha feito assim, né? Eu fiz as linhas para a direita, aí eu peguei uma delas, copiei e tal, pus em 90 graus, ou fiz outra, enfim, pus aqui. A mesma espessura, da mesma cor e tal. Eu não vou usar aquele gira de 90 graus, por quê? Porque eu quero testar uma forma diferente de fazer esse quadriculado. Eu não quero um quadriculado perfeito, né? Eu quero um quadriculado diferente. Então, eu vou usar agora o meu deslocamento para baixo, ou seja, o meu deslocamento vai seguir agora na vertical. Então, o que estava aqui, ó, o que era aqui, eu ponho 100, né? E agora eu vou configurar essa parte aqui, ou seja, eu vou dizer qual é o espaçamento que eu vou querer. E eu sei que há duas opções, para cima e o clicado. O clicado é aquele que pode ir para baixo, tá certo? O clicado é para baixo. Eu vou manter 3 centímetros, que é a mesma distância na configuração horizontal. Vou manter a mesma coisa, tá? Só que eu tenho que selecionar para eu poder aplicar. Então, ficou assim. E eu posso continuar assim. Mas, de repente, eu não quero 3 centímetros, eu quero 2. Para eu ver como fica. Ó, ficar diferente, tá certo? É um outro quadriculado que eu tô fazendo aqui. Então, fazer dessa forma também é uma maneira de você mudar o padrão, tá certo? Ou, para quem tem a dificuldade de fazer o giro 90 graus, copiar, parará, às vezes acaba agrupando tudo, não dá muito certo, acontece, quem é iniciante principalmente, tá? Então, faz desse jeito aqui, que esse jeito não tem erro, mesmo porque o tamanho da imagem que você está fazendo, o tamanho do objeto é pequeno, tá? É de 29 centímetros. Então, você faz isso aqui rapidinho, ó, tá? Aliás, espera aí. O último, eu seleciono aqui só ele, tá bom? Pronto, preencheu, tá? E aí, eu tenho, então, um outro jeito de fazer a minha linha vir
para cá, sem eu ter que fazer o Ctrl D e sem eu ter que utilizar a virada com graus, tá bom? Bom, eu vou fazer agora essa mesma coisinha que nós estamos fazendo aqui. Eu vou usar outra ferramenta, tá bom? Eu vou apagar aqui todas essas linhas. Eu faço isso um a um, gente, para tomar cuidado, para não ter que ficar repetindo tudo, tá bom? E também o seguinte, eu não sei quantas pessoas que estão assistindo são iniciantes do programa, certo? Então, é assim, são passos lentos, vagarosos, até você ter bastante segurança no que você está fazendo, tá? Às vezes a pessoa fala assim, por que você não usou aquela tecla? Porque se eu for fazer esse negócio aqui, tudo no atalho, tudo rapidinho, ninguém vai aprender nada, entendeu? Toda vez que você faz uma ação aqui, ou quase toda, ela tem uma tecla de atalho. Se eu fizer todinha na tecla de atalho, vocês não vão saber o que eu estou fazendo, certo? Se eu deixar isso aqui tudo muito rápido, vocês também não vão acompanhar, tá? Então, é por isso que eu muitas vezes faço o processo mais simples possível, que é para a pessoa que está começando a entender o programa, ela começar assim, para ela entender o programa, porque depois ela vai ser bem rápida, ela vai conseguir selecionar tudo de uma vez, fazer tudo pá, tá certo? Então, essa ferramenta tem um pouco a ver com isso, essa que nós vamos ver agora. Quando eu coloco aqui essa barrinha, para eu usar a nova ferramenta, eu tenho que ter uma barrinha aqui e tenho que ter uma barrinha aqui. Então, é a hora que eu vou usar esse transformar aqui, só para a gente lembrar do rapport como era, né? O que está aqui tem que estar aqui, eu não posso mexer, porque se eu mexer, eu corro o risco de não permitir que a imagem se desloque corretamente, né? Porque será manual. Então, quando eu tenho isso aqui e eu quero fazer com que ande aqui, eu tenho que ver primeiro qual é o tamanho do meu quadrado, é 28, né? Então, eu venho aqui, seleciono a minha barrinha, coloco em transformar o X. O X sempre é positivo à direita, né? E coloco 28 centímetros, que é a localização correta. Ou seja, eu quero que essa barra venha para cá. Ela vai andar 28 centímetros até vir para cá. O que é o para cá? Para cá é o X. Para cá é a posição relativa em que eu estou. Eu estou aqui, ó. Estou aqui. Então, esse para cá é a direita. Ele está entendendo que é do lado direito, aqui na ponta, porque eu defini o tamanho do meu quadrado e eu defini onde eu estou. E aqui Y eu deixo em 0. Y se fosse lá para baixo ou para a esquerda aqui embaixo, tá? Aí é uma cópia só porque eu quero mover um só. Pronto, ele já fez um aqui e outro aqui. Ele já fechou isso com as barrinhas, tá? Aí eu venho nessas ferramentas que estão aqui, nessa barra de ferramenta, onde eu tenho sempre assim, ó, sombra, né? Sombra. É aqui que eu vou procurar a ferramenta misturar, tá bom? Ó, eu venho aqui, clico em misturar. Se porventura eu não conseguir acionar essa ferramenta aqui, eu venho em efeitos. Ela tá dentro de efeitos. Efeitos mistura. É essa ferramenta aqui, tá certo? É esse efeito aqui. Eu já achei ele aqui, então eu já tô com ela aqui na ponta do meu mouse. A ponta do meu mouse já diz o que ela faz, né? Ela aqui fora, ela tem 3 quadradinhos, um repetindo o outro. E um botãozinho, né, riscado no meio, como quem diz, tá inativo o negócio. Quando eu coloco aqui, esse botãozinho já mostra que tem uma seta apontando para um X que é aqui. Então, por isso que eu tive que pegar essa barra e colocar aqui, porque ela vai repetir essa barra até aqui, que é o ponto de chegada dela, tá certo? Que é o ponto onde você vai mostrar para ela como sendo o ponto de chegada. Aqui, você vai ter a configuração dessa ferramenta, tá?
por hora, o que eu vou falar para vocês? Clica bem rapidinho e olha aqui, ó, tá vendo? Você tá vendo que existe um quadrado e uma linhazinha, né? Então, como eu vou apontar para lá, eu vou seguindo até aqui. Não importa o que apareça no meio. Você viu que apareceu umas linhas azuis, não importa. Você continua arrastando o mouse até aqui. Porque aqui é o ponto de destino e aqui é o ponto de partida. E ele vem reto. O que é legal aqui? Aqui nessa ferramenta. Isso aqui é simétrico. Aquela simetria que eu não vi no outro, que eu comentei, falei para vocês armazenarem a informação, que eu falei, precisa fazer uma divisão, né? Do tamanho dessa reta aqui, por exemplo, pelo espaçamento, para eu saber quantos e distribuir direitinho. Aqui você não faz isso, quem faz é o sistema, é o programa, tá? Você só tem que pegar essa parte aqui e repeti-la aqui. Aí, ao acionar essa ferramenta, deixa aqui, não tira, tá? Ao acionar essa ferramenta, você tem essa opção. Essa opção te dá o número, né, de etapas dessa mistura, quer dizer, ajustar o espaçamento entre essas etapas. Cada vez que se repetiu a imagem, foi uma etapa da mistura, como eles chamam de mistura, certo? Então, vamos supor que eu queira, eu defini 7, né, mas, porque eu já tinha feito antes, eu poderia querer 8, poderia querer 9, não sei, ele vai fazendo, tá certo? E ele vai diminuindo, obviamente, o espaço. 9 é o número de barrinhas que eu vou ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, é o número de barrinhas aqui dentro. Ele não conta essas daqui, ele está contando quantas barrinhas vai ter aqui dentro, tá? Se eu quero ter 8, eu vou ter 8, tá certo? Mas eu vou querer 9. Da outra vez eu também quis 9, mas eu não consegui, né? Por causa desse espaço que ficou menor. Então, aqui eu consegui fazer o meu jogo, né, de objetos aqui, essa distribuição de forma simétrica, tá? De forma uniforme. Se eu não gostei, eu venho aqui, limpo a mistura e faz de novo, né? Depois que você fez essa parte de distribuição dos seus objetos aqui, você vem aqui, onde está esse quadradinho, com o botão direito, você vai ter essa opção, ó, separar, mesclar. Então, você separa. Separar, mesclar significa que você interrompeu o processo de mescla e agora você vai poder editar as suas linhas, tá? Uma das coisas que você vai poder fazer agora é selecionar essas linhas aqui, tá? E aí, você vai poder fazer aquela mesma duplicar, tá? Eu desconfio que ela duplicou o quadrado. Não. Eu quero a linha. Vamos ver se essas linhas não estão. Não, não estão. Então, eu preciso fazer a minha seleção correta, né? Agora eu acho que selecionou tudo, né? Eu fiz uma seleção com Shift, tá? Eu edito e eu duplico. Eu pus o P para centralizar, mas não centralizou, não. E eu faço a mesma coisa, ó. Venho aqui, acerto aqui, tá? Ó, viu? Tá certinho, uma em cima da outra, beleza? Venho aqui 90 graus. E ela virou. E tá pronta tá pronto o meu quadriculado, tá certo? Então, eu posso fazer o quadriculado também com a ferramenta mistura, tá certo? É uma forma, assim, bem simétrica, ó, aqui, tá, quer dizer, aqui já tava, né? Aqui, ó, dessa forma, tá vendo?
Aí depois, na hora de eu fazer os cortes para transformar em padrão, aí é outra história. Tá? Aí é outra história. Essa parte aqui tem que bater com essa, então uma vai ter que ficar sem, uma vai ter que ficar pela metade. Isso aí é uma coisa que a gente vai ter que pensar, né? Então, essa é uma outra forma que eu tenho de fazer o meu quadriculado. E claro que eu posso fazer também, ao invés de eu fazer... Deixa eu ver se eu consigo... Não vou conseguir não. Ele não... Deixa eu deletar que é melhor. Eu posso fazer aqui 1,5 centímetro, vai. 1,5 centímetro. Aqui também eu vou ter que fazer isso. 1,5 centímetro. E aí, eu vou transformar isso num listrado, né? Então, eu venho com a mesma ferramenta aqui. E eu tenho um listrado. Esse listrado, eu posso querer ele maior, né? Diminuir um pouquinho. Ó, tá? Posso querer que o espaço entre uma listra e outra seja maior, né? Eu posso querer que seja menor, não sei, tá? Acho que eu vou querer assim, viu? Tá bom? Essa é a listra que eu fiz. Por enquanto eu não tô falando em xadrez, tá? Xadrez também é por aí, viu? Aqui, ó. Separar mescla. E aí, eu venho aqui, vou tirar a borda, venho aqui, pera aí, vamos ver se vai dar. E vou tentar esse aqui, vamos ver se dá o mesmo tamanho. Power clip dentro. E eu tenho então a minha necessaire, né? Minha necessaire básica com essa listra, todo listradão, né? E aqui em cima é a hora que você pode escrever o que você quiser, você pode colocar, deixa eu ver se eu tenho aqui um gatinho, é esse aqui até. Aqui, ó, não sei se ele vai ser da mesma cor. Ó. Aqui, ó, você põe ele aqui bonitão, se você tá fazendo algo assim, né? Embora ele esteja com outros tons, tá? Ele tá com outros tons porque não foi ele que eu utilizei como uma paleta, né? Aí você utiliza o gato. Eu quero pôr esse gato aqui, eu quero fazer esse gato aqui em cima, quero escrever gatão, gatona, sei lá o quê. Aí eu pego, né, e uso essas cores para fazer o meu listrado, tá? Gente, então é isso. Não é difícil, como vocês bem viram, né? É bem simples, aliás. São duas formas, né? Aliás, duas ferramentas. Vamos ver essa aqui. Isso aqui você pode fazer a lista aqui também, né? É o transformar faz também, tá? E essa ferramenta aqui maravilhosa, que é o misturar. Essa ferramenta misturar, ela tem, assim, outras características que ao longo das explicações eu vou mostrar para vocês, tá? Uma das características dessa ferramenta é poder fazer, por exemplo, barrinhas de florzinha. Assim como você repetiu, como você fez aqui, né? Você repetiu essas barras aqui, você poderia ter... Você poderia, ao invés dessa barra aqui, você poderia ter posto aqui uma florzinha, uma borboletinha, tudo miudinho, sabe? E daí você usar essa ferramenta e ela vai formando as linhas de estampa, daquilo que você quer, sabe? Então, assim, ela não vai repetir só isso aqui.
entendeu? Eu poderia pôr, por exemplo, deixa eu ver se eu tenho aqui, lá vou eu, né? Sair do que eu me propus logo de cara, porque aí alonga, né? Aqui, ó, eu tenho essa imagem aqui, talvez ela ajude, vamos ver. Só falta ela tá, não tá. Quer ver? Um exemplo, né? Não sei se... Eu pego esse bichinho aqui, eu gosto dele porque ele tem uns bichinhos bonitinhos. Vamos supor que você pega essa borboleta... Não, essa aqui. Essa aqui. Primeiro você tem que desagrupar, né? Aqui... Aqui, ó. Se ela sai inteira, vamos ver. Não, ela não sai inteira. Eu selecionei a mão livre, né? Aí vamos supor que eu coloco ela aqui, ó, tá? E eu já tenho uma outra. Eu pego e falo que eu quero a 28, né? Vamos ver se ela vai. Vai. Então, já fiz uma cópia. Tem que ter a cópia para poder mover, né? Aí eu venho aqui no misturar. Eu vou ver se vai dar certo, né, gente? Eu nunca fiz assim, um em cima do outro. Acho que vai. Pronto, tá? Aí eu fiz as borboletinhas. Olha, ela até que ficou legal, né? E aqui eu vou manter, né, 7. Ou eu posso manter, deixa eu ver, 8. Aí eu vou regulando aqui, ó, pra ver onde eu quero ela. Exatamente, ó, ela ficou assim, ela ficou em ciminha da lista. Tá? E aqui eu posso depois... Ah, uma boa, hein? Como é que eu vou repetir isso? Separar mescla, tá? E aí, ela vai ser... vamos experimentar para ver se deu. Olha, não é que deu? Tá? Eu usei 2 ferramentas, então, ó. Eu fiz a linha de bichinhos, que poderia ter feito também tudo aqui, né? Nessa configuração aqui. Mas aí eu fiz a primeira linha, tá? E vamos mudar um pouquinho aqui, peraí. Eu, ao invés de 3 centímetros, aliás, aqui, né, gente? Eu vou colocar 2, tá? E ao invés de 2 aqui, eu vou pôr 1, que é para fazer o teste. Ficou bonitinho. Então, assim, uma estampa você cria dessa forma, utilizando, mesclando imagem com o geométrico, né? Não estou dizendo que isso aqui, que bonito, não sei o que, não. É uma demonstração para você do que essa ferramentinha fofa aqui, o misturar, faz. Tá? Ela faz linhazinhas rápidas, você não tem que ficar repetindo, não. Ela vai fazer e vai ser simétrica, entende? O bom é isso, você poderia fazer aqui também, você poderia fazer no Transformar, mas o legal aqui é que ela é simétrica. Você conseguiu colocá-la em cima aqui da lista, poderia colocar em cima da mais clara, entendeu? E aí você ganha uma forma, né, de estampar, tá? Pera aí, deixa eu ver uma coisa. Aqui, ó. Power Clip dentro. Esqueci de agrupar, né? E esqueci também de uma coisa, gente, não, eu fiz. Peraí. Agrupa.
tá? Agora ela tem que estar agrupadinha. Tá. E aí ela veio pra cá, e eu ganho uma outra estampa, certo? E claro, eu poderia fazer essas borboletinhas para lá, outras para cá, né? Porque quando você faz a primeira linha, você também pode alterar a segunda, né? Você pode fazer assim, quer ver? Tá? Você fez essa segunda assim, para cá e essa para lá. Aí você pega e faz o quê? Faz isso, tá? E aí você vai fazendo essa repetição aqui, ó. Tá? Enfim, é isso. Vocês têm uma enorme gama de coisas que vocês podem fazer com essas ferramentas. E assim, o que eu quero dizer é que às vezes vocês não vão precisar depender tanto de imagens de fora ou de outros recursos. Vocês próprios podem fazer as coisas que vocês têm às vezes em mente, na combinação de outras cores, entendeu? Então é isso. Agora, a gente tem mais ainda, deixa eu ver quantos minutos eu tô com esse vídeo. Espera só um minuto. Aqui não vai aparecer. Então, eu vou fazer o seguinte, porque tem o poá, né? Que eu queria mostrar para vocês, mas é tão rápido. Eu vou fazer já. E ao invés de lista, né? A gente pode fazer poás. Como vocês viram lá no estojo, a gente pode fazer o poá, né? Do que cor? Vamos mudar aqui, ó. A elipse, eu faço de qualquer tamanho aqui eu vou fazer um poá bem grandão, tá? 4. Pronto, gigante. Encosto aqui. Por enquanto ele é apenas uma esfera, né? Eu ainda não tenho decidida a cor, né? Então eu ponho aqui, ó, tá? Aí eu vou fazer essa cor aqui, ó. Tá? E vou tirar aqui. Eu vou fazer, gente, isso aqui pela primeira vez com essa ferramenta aqui para ver se ela vai dar certo. Vou misturar, tá bom? Vamos tentar. Se não der certo, nós vamos saber agora, tá bom? Aí eu pego, venho aqui, transformar. Eu vou fazer isso, ó. Aqui assim. Legal. Ficou assim como eu queria, tá?
ele distribuiu, né, de forma igual, tá? Aí eu venho aqui, né, apertar aqui ainda, porque senão eu não vou achar o separar mescla aqui, hein? Mas acho que ele já separou, deixa eu ver. Separar, mesclar, pronto. Eu puxo, eu mesma, né, vou fazer aqui um arranjo. Poderia ser qualquer imagem, no caso são as bolas, tá? Adivinha onde eu errei? Que aqui quando você puxa, você vai criar uma cópia, né? Então é com o botão esquerdo do mouse aqui, ó, tá vendo? Ou copiar, colar, tá bom? Copiar, colar, tá? E aí, vou deletar essa bolinha aqui, tá? Pronto. E aí, eu vou fazer o seguinte, agora como é que eu vou repetir isso para baixo? Eu vou repetir com essa aqui, tá? Só que o espaçamento eu vou deixar em 0, porque eu não quero espaçamento, eu quero que ele se repita como ele está ali. Então, eu vou deixar o espaçamento em 0 na configuração e deu certo, tá? E aí, se você fizer questão, você vai e faz o corte. Como é que você faz o corte? Faz isso aqui, ó. Seleciona, vem aqui, ó. Tem que selecionar, hein? Se não selecionar, você vai ter uma surpresinha. Ele apaga tudo, ele corta tudo. Tudo que tá ao redor não cortou. Não cortou por uma razão. Separado, se eu não cortar de novo, não tem importância. Fica sem cortar mesmo. Pronto. Então, eu fiz aqui, né, um poá gigante, ó. Gigantesco. A técnica que você faz é aquela que você quiser. Você pode fazer só aqui, ó. Você faz as bolinhas aqui, você pode ir tingindo das cores, pode ser grande, pode ser pequena. A técnica é essa daí. Você pode a primeira, separar a distribuição dela, você pode fazer com essa ferramenta mistura. E o restante você vai utilizando essa aqui, que faz a repetição das etapas, tá? Ou pode fazer tudo por aqui também. Vocês já entenderam como é que é. Então, a gente já aprendeu a mexer nessas ferramentas hoje para fazer bolinha, para fazer listra e para fazer quadriculado, né? Daí, são muitas outras coisas que podem ser feitas. Gente, se for fazer isso aqui, ó, vai ficar gigante, né? Enfim, para uma eco bag ficava legal, né? Uma eco bag, um negócio maior, ficava legal. Mas a bolinha, desde aquela bem miudinha. E tem outra coisa que vocês podem fazer que nós estamos esquecendo, que foi visto no vídeo anterior, tá? Eu posso pegar isso aqui e fazer assim, eu vou fazer um kit, sabe? Eu vou guardar essas estampas nos meus arquivos aqui comigo. E eu vou fazer em 3, 4, sei lá quantas cores, assim, combinando, né? E eu faço isso, eu converto em bitmap, tá? Aí eu venho aqui, ó, objeto, em efeito, ajustar, substituir cores, tá vendo? E aí eu vou redefinir aqui, né? E aí começa a brincadeira. Só que eu quero deixar uma coisa muito clara aqui para vocês. Eu não tenho como testar esse tipo de efeito na impressora sublimática, na impressora digital de tecido e nem na prensa, na prensa que estampa por sublimação, não tem. Então, compete a cada um que aprende um efeito diferente fazer um teste, para ver se essa substituição de cor mantém a cor
ok nessas impressoras, tá? Então isso é importante, você tem que fazer um teste, porque isso aqui é um efeito, tá? Eu não tô pegando essa cor, tirando e substituindo, é um efeito. Então aqui, ó, a cor de entrada, vamos supor que eu queira mudar a bola mais, né? Já ficou toda vermelha. E a cor de saída, eu quero escolher uma outra cor. Nossa, ela foi pro estranho. Vamos supor que eu queira que a cor de saída só tô achando estranha a cor de saída. A de entrada é verde e já tingiu de vermelho, beleza. Vamos supor que a cor de saída seja cinza. Que a cor de saída seja esta aqui. Não combina nada com nada, né? Essa aqui. Então, assim, a cor de saída, ela tem que estar meio na mesma paleta, sabe? Então, não sei, eu não gostei. Vou cancelar. Fazer de novo. Aí eu venho com a cor de saída e clico no verde também, tá? Você vai falar, pô, mas verde de novo? É isso aí, porque aí eu vou dizer quais são os tons que eu desejo dentro do verde que eu posso substituir. Por exemplo, esse, tá? Esse daí tá dentro da paleta, tá aqui, ó. Tá vendo? Ou esse aqui, pronto. Tá? Ok. Então, eu criei uma segunda cor. Agora, eu vou olhar bastante para ver se tem resquício da outra cor embaixo. Aparentemente, não. Então, é isso que tem que ser testado, tá? Quer dizer, que eu fiz daquela cor anterior, que eu não salvei, tá errado, tem que salvar. Daquela cor anterior, eu fiz essa. Então, eu vou criando, né? Deixa eu ver se tem aqui um que eu fiz. Foi bem esse aqui, ó. Ó. Tá vendo? São 3 tons que saíram desse gatinho aqui, tá? Eu fiz esse primeiro, me baseei aqui no chapeuzinho dele. E esses outros 2 eu fui usando o efeito para modificar. Então, eu guardo esses 3 aqui, né? Para eu poder ter uma variação no mesmo tom, tá bom? Isso é só para encerrar, para a gente ver que aquele ajuste de cor, esse efeito, ele pode ser aplicado em todas essas formas geométricas que vocês estão fazendo aqui, tá? Na listra, no quadriculado e na bola, tá? Que a gente viu, foram esses. Gente, tchau para vocês. Uma boa semana. Provavelmente eu ponha mais algum vídeo aí essa semana, vamos ver, tá? Muita chuva por aí, espero que vocês estejam bem, que todo mundo esteja bem, com pouca chuva, pouca porrinhação, tá? Com bastante ânimo. Final do ano, nós estamos praticamente algumas semanas do Natal, até não dá tempo, né, de ver vídeo, nada, tá trabalhando, tá correndo, né? Mas que esse mês, ele seja também um mês de correria, mas de... vamos dizer assim, de agradecimento, né, por ter chegado até aqui. A gente às vezes chega no mês de dezembro, no último dia do ano, aos trancos e barrancos, sabe? A gente chega às vezes muito quebrado, muito fragmentado, tá? Por causa de muitas dores, muitas perdas, mas a gente chegou, né? Então, o importante é chegar e ir se reconstruindo, fazer que nem a fênix, que renasce diariamente, é assim. A gente tem que chegar a se reconstruindo a cada dia e pronto, né, para se reconstruir cada vez mais, para se refazer, para amadurecer e ser sempre grato a tudo aquilo que a gente está podendo fazer aqui enquanto a gente está vivo, tá?
porque a maior dádiva é a vida, e é essa gratidão que a gente tem que ter, tá? Falou? Até o próximo, se Deus quiser, gente. Até mais, viu?